Existem atitudes que a gente repete no automático, como dizer sim quando a gente queria dizer não, assumir tudo sozinho, ignorar os nossos limites, e eu sei como é isso. Esse ano foi bem assoberbado, assim, e tiveram momentos que eu tive que refletir muitas coisas que eu estava fazendo e que me chegou a levar a uma crise de exaustão. E segurar todos os pratos pode nos drenar aos poucos. A gente não se dá conta, mas a gente começa a perceber no cansaço. Algumas coisas podem ser deixadas de lado sem a gente se culpar. Escolher o que soltar não é fracasso e é uma atitude de inteligência emocional. E muitas vezes é pensar que não é fragilidade. E esse peso de carregar muitas coisas, ao mesmo tempo, quando a gente, coisas como conversas que a gente engole para evitar conflito, responsabilidades que você assumiu sem perceber, pessoas que só procuram a gente quando precisam de algum favor, alguma coisa. Outro exemplo são e comparações também silenciosas, né, que fazem te sentir assim insuficiente, expectativas também irreais, né, que você colocou sobre si mesmo. E aí surge a culpa também por não dar conta de tudo quando a gente quer abraçar todos os pratos, né? E quando na verdade ninguém vai bem carregando tudo, ninguém consegue ter uma performance perfeita carregando tanta coisa. Então é preciso a gente pensar e refletir sobre o que vale a pena, né? O que é mais importante. Que nem eu coloquei um bilhetinho na frente do meu computador, a definição de prioridades, o que eu posso soltar, o que eu posso delegar e o que está sobre minha responsabilidade. É importante a gente refletir sobre isso, tomar consciência disso e não agir no automático, como eu disse aqui no início dessa reflexão. Então, pensando assim no final do ano, a gente começa a pensar, todos os meses que passaram, tantas coisas que aconteceram, né? E vocês puderam dar conta daquilo que realmente estava ao alcance, né? Da gente não se sentir incapaz, a gente não se sentir assim com aquela performance 100% perfeita, não. A gente está sempre fazendo o nosso melhor e o mais importante, né? Na terapia a gente ajuda a entender a questão da gente fazer o nosso melhor, manter o movimento, manter a ação e aceitar aquelas coisas que a gente não pode mudar e ter essa serenidade de entender assim o que a gente precisa aceitar e o que a gente pode mudar, o que está ao alcance da gente. O que está no externo a gente nem pode mudar, então por isso a gente tem que abandonar essa expectativa de mudança, né? Não que a gente não tenha que ter expectativas, claro que a gente tem que ter planos, tem que ter sonhos, mas a gente tem que também ter um pezinho na realidade e desapegar, né, de certas coisas que fazem a gente sofrer muitas vezes e deixam a gente nesse estado de exaustão, de cansaço, sentimento de fracasso, né? Olhar o outro lado do copo, né, que a gente sempre fala, né, que eu já falei até em live também com uma colega minha, olhar sempre o lado cheio do copo, porque sempre vai existir um vazio. Esses dias a gente estava caminhando numa loja de artesanato, tinha um quadro escrito: sempre haverá um vazio. Sempre vai ter um vazio e pode ser algo que não vai ser completo, que a gente sempre vai se sentir, mas que a gente precisa preencher com aquilo que nutre afetivamente, né, as nossas necessidades emocionais. Então, tomar consciência disso é o primeiro passo. O primeiro passo também é se colocar em primeiro lugar, né, se amar e buscar sempre trabalhar a sua autoestima, né? A autoestima não tem a ver com autoimagem, mas tem a ver com, né, o teu autoconceito, a tua autoimagem, autorreforço e o quanto tu se sente capaz também de atingir algo. Então é importante fortalecer, e a maioria, né, dos transtornos mentais, de ansiedade, depressão, tem muito a ver com a baixa autoestima. Então é importante refletir sobre isso e ver que você tem a capacidade de transformar isso internamente. Assim como tu aprendeu a ver o mundo assim de forma negativa, a gente pode desaprender, desconstruir para construir algo positivo e saudável nesse vazio, nesse espaço. Então a gente tem que estar sempre em movimento, construindo e preenchendo esses vazios nossos.